É assim que a maioria desses contos começa. Um familiar qualquer morre e deixa sua casa de fazenda com 80 ou mais hectares de terra. No meu caso, foi meu avô, um renomado veterinário que passou toda a sua vida nesse trabalho até se aposentar com minha avó e morar em uma casa na fazenda de 2 andares com um porão. Ele mesmo construiu o lugar aos poucos, ao longo de quase todos os fins de semana no período de 35 anos. Dizer que o lugar era encantador seria um eufemismo. Meu avô cuidou de detalhes meticulosos na construção do lugar. A escada foi feita de pinho cortado com entalhes ornamentados de alces, cervos de cauda negra e ursos negros. A casa inteira foi muito bem construída com madeira serrada de algum tipo de árvore que o vovô tinha cortado da propriedade. O teto e as paredes de cedro adicionaram um toque extra à casa de 5 quartos e 3 banheiros, que se tornou a casa dos sonhos de minha avó. Eu havia passado muitos verões com meu avô, aprendendo como trabalhar com madeira, conhecendo a vida selvagem e, o mais importante, caçando. Para ser honesto, nunca tive dificuldade em tirar a vida de um animal selvagem, mas acho que muito disso teve a ver com o nível de respeito pelos animais que o vovô tinha. A maioria de seus armários e maçanetas eram construídos com chifres de veado ou alce. Mais importante ainda, ele conseguia cozinhar um lombo de alce com um gosto tão bom quanto qualquer bife de churrascaria. Vovô tinha muito orgulho de seu hobby. Ele sempre me ensinou que a preservação de qualquer animal era um sinal de respeito por uma vida tirada, não apenas um troféu. Me ensinou a curtir peles, processar tendões, e no meu último verão em sua casa, ele começou a aprender a arte da taxidermia e me ensinou o que sabia na época dentro de seu porão antigo. Taxidermia, ou o conhecido empalhar animais. Infelizmente, minha mãe se divorciou de meu pai, filho de meu avô, quando eu tinha 11 anos, devido ao alcoolismo. Ela não me queria mais perto nem dos meus avós. Depois disso, nunca mais os vi ou ouvi falar deles. Depois de um bom tempo, recebi uma mensagem da minha tia, avisando sobre o falecimento de minha avó enquanto eu estava na faculdade. Eu tinha provas finais naquela semana e simplesmente esqueci do funeral. Sou um monstro, eu sei. Depois de me formar, tive a ideia de que, afinal, eu era um homem adulto com vontade própria. Então, ter um relacionamento com meu avô agora seria minha escolha, e não havia mais nada que minha mãe pudesse fazer sobre isso. Porém, logo depois recebi outra mensagem de minha tia, informando que meu avô também havia falecido. Dessa vez, porém, ela complementou com um endereço e horário, dizendo que eu precisaria ir sem falta fazer a leitura do testamento do meu avô. Em suma, essa leitura levou a uma discussão familiar, depois que o advogado informou ao resto dos filhos e netos que somente eu herdaria toda a propriedade da casa na fazenda, junto com uma bolsa para cuidar do local que duraria 30 anos. Os outros receberam uma fortuna inesperada em dinheiro, mas eu de longe recebi o maior presente. Creio que também se sentiram bastante repreendidos pelo fato de o avô ter providenciado seu próprio funeral e insistido em um caixão lacrado, apesar de ter passado de um simples ataque cardíaco. O caixão fechado também tinha sido solicitado para o funeral da minha avó, uma coisa muito estranha. Junto com o título da casa, me entregaram um envelope nítido com a letra do meu avô na frente. Dizia simplesmente: leia imediatamente após entrar na casa. Não dei atenção e joguei o envelope no banco de trás da minha caminhonete. A viagem para o antigo lugar foi muito mais longa do que eu lembrava. O caminho passava por 3 curvas em volta de montanhas diferentes e tinha mais 40 quilômetros de condução em estradas de terra. Assim que cheguei, fiquei surpreso com o quão grande o lugar realmente era. Quando crianças, tendemos a exagerar tudo em nossos pensamentos e memórias, mas esse lugar era realmente mais do que eu pensava que seria capaz de manter com meu salário.
Quando me aproximei do familiar tapete de boas-vindas na porta, a visão perturbadora de um guaxinim morto que tinha sido deixado em pedaços por algum tipo de predador me recebeu na porta. Parecia bem recente, então simplesmente o peguei pelo rabo e joguei no trecho oeste do bosque. Assim que abri a porta, senti saudades. Eu daria qualquer coisa para ter-os visto ainda vivos, mas meus avós sempre teriam um lugar especial em meu coração. Subi lentamente as escadas em direção aos quartos do segundo andar e me peguei rindo quando cheguei à conclusão de que, embora eles tivessem morrido, o quarto dos meus avós ainda era deles e eu preferia dormir no meu antigo quarto. Então, joguei minha mala e o envelope na cama e desci as escadas para verificar a sala de estar e cozinha. O cheiro que tomava conta da casa, e principalmente do porão, era muito perceptível. Parece que o vovô estava muito ocupado com suas habilidades de taxidermia. E quando comecei a inspecionar esses animais, percebi que suas habilidades estavam cada vez melhores com o passar dos anos. E ele tinha começado a montar quase todos os animais em tamanho real, em vez de somente a cabeça saindo da parede. Eu realmente admirei seu trabalho. Mas a parte mais incomum de tudo foi quando notei placas de nomes sobre cada animal. Cansado, subi de volta. Depois do jantar, fui para a cama por volta das 11 da noite e literalmente desmaiei segundos depois de me jogar lá. Por volta da meia-noite, ouvi um grande estrondo no andar de baixo. A casa é velha, então rapidamente desconsiderei e fechei os olhos. Mas então ouvi várias batidas altas e o que parecia ser alguém subindo as escadas. Quando abri a porta do quarto, dei de cara com um urso preto de 200 quilos que estava de frente à minha cara me farejando. Assim que ele terminou de me cheirar, olhou para mim como se fosse um animal de estimação. Nesse momento, poderia jurar que era um sonho, mas logo percebi que não. Esse não era qualquer urso, mas sim o urso com a placa escrito Toby lá embaixo, ou seja, o urso empalhado. Mais barulhos se seguiram do porão. Passei na ponta dos pés por Toby e comecei minha lenta descida. Nesse ponto, não fiquei surpreso ao ver que todos os animais antes empalhados agora estavam totalmente vivos e andando pela casa. Além dos poucos cervos e alces que tinham apenas suas cabeças e pareciam bastante tristes por sua falta de mobilidade, enquanto simplesmente mexiam seus pescoços. Comecei a contar a quantidade de guaxinins, ursos, veados, alces e esquilos correndo pela casa, quando um pensamento terrível me veio à mente. Onde o leão da montanha com o nome de Salem estava? Mal esse pensamento cruzou minha mente, quando ouvi um rosnado vindo atrás do balcão da cozinha que eu estava de costas. Quase não consegui desviar do grande felino em minha direção. Ele pegou o canto do meu ombro com uma garra pontiaguda e afiada. Gritei e corri para o quarto. O leão conseguiu dar uma mordida de raspão no meu tornozelo antes de eu fechar a porta do quarto e trancar. Ao entrar, percebi uma diferença no meu antigo quarto. A porta estava totalmente reforçada. Tinha pelo menos umas 3 travas. Foi então que me lembrei do envelope. Ao abri-lo, notei um lado A e um lado B etiquetados no papel. O lado B dizia: Querido Neto, pensei depois que escrevi o lado A de que você, sendo jovem e de mente ocupada, provavelmente não leria a carta a tempo. Eu suponho que Salem está agora arranhando sua porta enquanto você lê isso. Pelo menos eu espero que você tenha subido, ou então meus planos falharam. De qualquer forma, existe um sistema de alarme digital na porta desse quarto. Possui um controle para abrir a porta da frente da casa remotamente. Agora, aperte o mais rápido possível para que Salem possa fazer sua caça noturna no quintal. Deixe-o entrar de volta às 4 da manhã. Ele estará mais calmo, não vai te machucar. Agora, depois de deixá-lo sair, leia o lado A. Imediatamente, apertei o botão da porta da frente e dei um suspiro de alívio quando o grande leão percebeu o barulho no andar de baixo,
de que a porta estava se abrindo e rapidamente correu escada abaixo. Assim que recuperei o controle da respiração, lembrei do lado A da carta e comecei a ler. Querido neto, em primeiro lugar, quero que saiba o quanto sua avó e eu sentimos sua falta em nossas vidas. Sabemos que não foi culpa sua, mas ainda assim feriu nossos corações por não termos conseguido acompanhar seu crescimento. Agora você já recebeu nossa casa. Tenho que ser honesto. Isso tudo não foi necessariamente feito só para você. Quando cavei o alicerce da casa, há 35 anos atrás, descobri uma variedade de ossos de animais que foram enterrados com emblemas estranhos amarrados a eles, que eram feitos de pedra e outros ossos. Achei estranho, mas conferi se não havia nenhum osso humano de nativos americanos lá para logo depois começar a construir. Foi só naquele verão, que você completou 11 anos, que comecei a estudar taxidermia. Quando comecei a estudar taxidermia, que descobrimos o que havia de tão especial na casa. Devo dizer que foi sua avó que encontrou o primeiro bicho que desempalhou, digamos assim, em nossa sala de estar à meia-noite, enquanto eu estava no trabalho em mais um plantão. Quando voltei para casa naquela noite, estava convencido de que ela estava doida pelo jeito que veio gritando comigo assim que abri a porta. Mas o alce da sala de estar me convenceu do contrário. Eu tinha empalhado mais 3 outros bichos antes daquele alce e nunca tinha estado na sala tão tarde da noite para notar que o cervo também estava voltando à vida. Como você pode imaginar, me culpei pelo que fiz a aqueles pobres animais, condenando-os a ficar presos todas as noites por toda a eternidade. Então, decidi que nunca mais empalharia outro animal. Isso foi até que eu encontrei Toby na beira da estrada, morto por um caminhão, e decidi na hora que se eu o empalhasse por completo, o animal teria uma segunda chance de vida. Demorou um pouco para domar Toby, mas agora ele é literalmente um ursinho de pelúcia. A partir de então, meu objetivo era dar aos animais atropelados uma segunda chance de vida. Honestamente, eu ainda caçava. Adoro aquela carne de alce, mas era com muito menos frequência, e todos os animais que caço também têm oportunidade de viver à noite, desde que fiquem a menos de 300 metros do lugar que encontrei. Você também deve ter notado que a metragem quadrada da casa aumentou desde que você era criança. Agora você sabe o porquê, né? Quanto à principal razão pela qual você recebeu o título da casa. Preste atenção. Você irá ter que continuar o meu trabalho, mas é só por um tempinho. Acho que é algo bastante espetacular e no qual vale a pena investir uma vida inteira. Acumulei milhares de anotações e livros sobre o assunto, então você vai aprender rapidamente. Não posso forçá-lo a fazer isso, mas se você decidir continuar a seguir minhas ordens aqui, sinta-se à vontade para falar com a vovó sobre isso. Ela está esperando no freezer da área de serviço por sua decisão e ansiosa para que você possa começar imediatamente seu primeiro projeto. E eu estou preso na câmara frigorífica do porão. Com amor, vovô. Até a próxima. Obrigado.